Oi, 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 sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Band Placar. Tem oferecimento BandBet. Hoje é terça-feira e é dia de Champions League, quarta rodada da fase de liga, com jogaços impressionantes, clássicos. E tem um jogo mais ou menos, Berna, ironizando aqui, Liverpool e Real Madrid, jogo em Anfield, ou seja, fora de casa para o Real Madrid. O Real Madrid está 100% na Champions League, está super bem no Campeonato Espanhol. E o Liverpool, 2 vitórias e 1 empate na Champions League. O que dá para esperar desse jogo? Um jogaço, nada mais do que Com isso, certeza. né? Não, o que dá, temos uma certeza desse jogo, vai rolar o You Never Walk Alone, como sempre, antes dos jogos em Anfield, é sempre uma mobilização muito grande dessa torcida que tem uma ligação muito forte com a UEFA Champions League, né? Mas assim, é um Liverpool que vem num momento pior do que o Real Madrid. E eu falei empate, o Liverpool tropeçou, tá? São 2 vitórias e 1 derrota, não um empate. Isso, perdeu o jogo na Turquia, Exatamente. né? Mas goleou a Eintracht Frankfurt, venceu com as calças na mão outro espanhol, o Atlético de Madrid, jogando em Anfield. Então, assim, é um time que vive um momento pior, o Liverpool, né? Embora tenha vencido, os dois times venceram no final de semana, né? O Liverpool derrotou o Aston Villa pelo Campeonato Inglês e o Real Madrid venceu o Valência com enorme facilidade pelo Campeonato Espanhol. Ontem a gente falou um pouco sobre esse jogo, já fazendo uma prévia, mas houve uma informação muito importante de ontem para hoje. Conte. O Mastantuono, jogador argentino, foi diagnosticado com uma pubalgia. Isso é grave. Assim, quando as pessoas ouvem pubalgia, falam, deve ser uma coisa ali que vai durar um tempinho e tal. Às vezes o jogador volta, mas tem dificuldade. É uma coisa meio crônica a pubalgia. Exatamente, na região do pubis, que é o eixo do corpo humano, né? Então o camarada, para fazer qualquer movimento, ele vai sentir dor. O Mastantuono é um jogador muito jovem, Sim. É uma estrela do futebol argentino, surge no River Plate, desponta de forma espetacular, tanto que o Real Madrid paga 45 milhões de euros por esse atleta e ele acaba virando titular, não vai nem para o Real Madrid Castilha. Esse cara aqui, o Mohamed Salah, falando sobre o Liverpool, marcou um gol bizarro. Se é que existe gol bizarro, Dada Maravilha falava que feio é não fazer gol. Exato. Mas o Dibu Martínez entregou um gol para ele, né, nessa partida disputada contra o Aston Villa pelo Campeonato Inglês. O fato é que o Liverpool precisava dessa vitória na competição, né? A gente falou sobre o Mastantuono, falando mais sobre o time inglês. É uma equipe que passa por uma reformulação, mas eu não imaginava a dificuldade do técnico Arne Slot para armar esse time, né? Tanto que no jogo contra o Aston Villa, ele volta ao passado. Ele fecha com os caras que trouxeram a Champions League, a Premier League na temporada passada para ele, né? Colocando o Dominique Szoboszlai, que já jogou de lateral direito nessa temporada e muito bem, como meio-campista, atrás do centroavante Ekitike, com o Cody Gakpo ali pelo lado esquerdo e Florian Wirtz no banco de reservas. Né, para ele deu, né? O Florian Wirtz vai precisar se adaptar ao futebol inglês rapidamente. Jogador bom ele é, mostrou isso com a camisa do Bayer Leverkusen, mostra isso toda a FIFA com a camisa da seleção da Alemanha. Mas precisa se adaptar, é uma contratação muito cara, é a segunda mais cara desse ciclo de contratações dos Reds, né? Só atrás do Alexander Isak, jogador sueco, atacante. Que tá lesionado. Que tá lesionado, veio do Newcastle, né? Que acabou contratando. O Newcastle se deu bem pra caramba. Vendeu o Isaac por uma grana, o Isaac não tá jogando nada no Liverpool e trouxe o alemão Voltemade, que tá fazendo gol pra caramba com a camisa dos Magpies. E aí, no miolo de zaga, a gente vai ver aquela dupla de sempre, Ibrahima Konaté e Van Dijk. O Konaté tá muito mal nessa temporada. O Frimpong tá machucado, então o Conor Bradley deve ser o lateral direito. Frimpong, mais um jogador contratado para essa temporada, a peso de ouro, holandês, veio do Bayer Leverkusen, e até dá para entender a dificuldade de adaptação dele, afinal de contas o Leverkusen joga com 3 zagueiros, ou jogava com 3 zagueiros, e aí ele joga numa linha de 4 agora, né? Outra grande decepção nesse início de temporada é o húngaro Milos Kerkez, que veio do Bournemouth, né? Tanto que o Andy Robertson, um jogador já veterano, escocês, retomou a condição de titular nessa posição. E no meio de campo, a gente deve ver o Gravenberch, volta a ganhar espaço, fez gol inclusive contra o Aston Villa, McAllister, Salah de um lado, Gakpo do outro. Eu já falei aqui sobre Dominique Szoboszlai e Hugo Ekitike, jogador que veio do Eintracht Frankfurt. Pelo lado do Real Madrid, essa saída do Mastantuono tem um efeito dominó. Porque é o seguinte, o Valverde jogou na lateral direita
contra o Valência. Com a ausência do Mastantuono, ele deve ir para o meio de campo. E aí o Arda Güler é adiantado em relação à escalação contra a equipe valenciana. Se não, se preferir, o técnico Xabi Alonso, ele pode botar Camavinga e Tchouaméni e manter o Arda Güler mais à frente e o Valverde como lateral direito. Eu acho que ele vai colocar o Alexander-Arnold para jogar. Uma contratação muito importante do Real Madrid para essa temporada. Aliás, pode ter lei do ex, ele jogava no Liverpool. E a zaga vai ter Militão. O Militão tá jogando um bolão e o Hausen, né? Com o Álvaro Carreras também muito bem. Deu um show na partida contra o Valência, jogando pelo lado esquerdo. E o goleiro Courtois, que é um paredão. Então a gente tem aí um duelo de equipes em situações diferentes da temporada. O Real Madrid nadando de braçada em La Liga, já venceu o seu grande rival Barcelona, jogando no Santiago Bernabéu por 2-1, com um pênalti perdido pelo Mbappé. O Real Madrid precisa melhorar isso, hein? Pênaltis. Perdeu no jogo contra o Barcelona e perdeu no jogo contra o Valência com jogadores diferentes, hein? O Mbappé e o Vini Júnior. Mas é essa a situação, né? De repente vai para uma decisão de pênaltis, por pênaltis aí, perde. Não pode, né? Com esse time estelar, a equipe do Real Madrid. As melhores oportunidades do mercado para esse jogo, claro que estão na BandBet. Você aponte mais uma vez a sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site, né? E aí é o seguinte, você vai no botão UEFA Champions League, já tem tudo sobre essas partidas. Deixa eu ver aqui se tem um boost. Não é nada combinado nesse programa. A gente vê tudo na hora por aqui. Bom, na falta de um, tem 2 boosts. O que é o boost? É uma combinadinha com odds turbinadas, que você não vai encontrar em lugar nenhum. E aí a gente tem 2 jogadores para marcarem gols. Kylian Mbappé e Mohamed Salah. Um a bandeira do Liverpool, né? E o outro, não diria uma bandeira, mas vivendo uma fase espetacular no Real Madrid. Essa combinadinha está pagando R$ 4,55 na BandBet contra R$ 3,80 na média do mercado. Eu acredito num jogo com as 2 equipes marcando. Pode ser. Né? E se as 2 equipes vão marcar, grandes chances de Mohamed Salah e Kylian Mbappé irem às redes. O Salah não está fazendo uma boa temporada. Chegou a ficar no banco de reservas no jogo contra o Eintracht Frankfurt por opção do técnico Arne Slot, né? Mas é um jogador decisivo, deu mole com ele, como fez o Dibu Martínez no final de semana. A coisa vai pro beleléu, Isa. Temos mais Champions League, mas aí jogo de amanhã, né? É um jogo também muito interessante, porque Manchester City recebe o Borussia Dortmund na Inglaterra, Bena, e é o seguinte, os dois têm 2 vitórias e um empate, mas o Borussia está à frente na tabela, o Borussia é o 6º e o City é o 7º, por conta do saldo de gols do Borussia. E aí, apesar da fase do Haaland ser excelente, você olha para o Borussia e fala, nossa, tem feito um bom início de Champions, concorda? Sim. Mas teve também jogos mais acessíveis do que talvez o City teve. Ou você discorda? Não, eu concordo com você. Deu sorte no sorteio. Assim, o Borussia Dortmund, para mim, faz uma campanha até decepcionante no Campeonato Alemão. O 3º colocado. Né? Perdeu o Der Klassiker para o Bayern de Munique, é verdade, mas eu esperava mais até. Eu não gosto muito desse técnico, o Niko Kovac, que a passagem dele no Bayern de Munique foi um desastre, aliás. Ele chega na temporada passada e resolve a defesa do Borussia Dortmund, colocando um esquema com 3 zagueiros. E aí a equipe começa a ganhar e chega à UEFA Champions League via Bundesliga, né? Então ele tem o mérito aí de ter construído uma campanha, pelo menos, muito positiva na reta final da Bundesliga. Ele estava muito pressionado, precisava ganhar e conseguiu mudando o esquema tático do Borussia Dortmund, né? Mas é um time que pode entregar mais desempenho, na minha opinião. Aquele sistema, já falaram com 3 zagueiros, eu acho o goleiro muito bom, o Kobel, acho um goleiraço. Aliás, como o futebol alemão tem bons goleiros. E aí a gente olha para a zaga, Anton Schlotterbeck é dúvida, é uma peça fundamental, é o zagueiro central na linha de 3, e o Ben Sebaini, jogador argelino, pelo lado esquerdo. Nas laterais, pelo lado esquerdo a gente sabe que vai jogar o Svensson, mas pelo lado direito pode ser o Ian Couto, jogador brasileiro, né? E aí no miolo, Sabitzer pode jogar, e o Necha, jogando também ali naquela função, ADM BR e o Guirassy lá na frente, né? Essa deve ser a escalação do Borussia Dortmund para essa partida, né? E a gente olha para o Manchester City, é impossível não falar
do Cometa Haaland. 17 gols em 13 jogos. Marcou 2 contra o Burnley no fim de semana. É um jogador que está em estado de graça. A temporada mais goleadora dele é a 2022-2023. Ele fez 52 gols em 53 jogos e o Manchester City acabou se sagrando campeão da UEFA Champions League naquela temporada. Ou seja, para ser campeão de novo, vai precisar muito desse cara. Fez muitas contratações boas. O Manchester City aí, ó. Cara zen, né? O matador zen. O Erling Haaland. Né? Isso tá até com a cor aqui, celeste, né? Da camisa do Manchester City. Fez contratações boas, esse time, né? Na janela pré-Copa do Mundo de Clubes. Eu até achei que seria agressivo no mercado na janela pós-Copa do Mundo de Clubes, mas não foi tão assim. E no jogo contra o Bournemouth, vitória por 3-1 no mesmo estádio, no Etihad, o técnico Pep Guardiola acenou para uma escalação que eu acho que seria uma grande ideia. Qual? O francês Cherki foi titular, deu 2 assistências, jogando mais adiantado, atrás do Haaland. O Doku não jogou só como um ponta esquerda, se movimentou mais pelo ataque, ele é um ponta esquerda nato. Teve Bernardo Silva, Phil Foden, Nico Gonçalves centralizado. O Rodri ainda não tem condição. O Rodri entrou no finalzinho da partida, literalmente no finalzinho mesmo. Então, eu acho que é um ensaio pelo que vem pela frente. O Reinders pode jogar. A única coisa boa que aconteceu no Milan na temporada passada foi o holandês Tijani Reinders, né? Então, ele, de repente, pinta como titular nessa partida, no lugar do Cherki, pode ser, pode acontecer. Acho que pelo jogo ser em casa, eu acho improvável, mas isso pode acontecer, tá, pessoal? A gente está falando um dia antes de a bola rolar. Na defesa, Stones passa a exercer o protagonismo mais uma vez ao lado do Rúben Dias. E aí esse time continua com problema na lateral. É impressionante isso. Com o dinheiro que o Manchester City tem aí, ó, Haaland, Guardiola. O Haaland até se fantasiou de coringa no Halloween, né? Parece um pouco mesmo com esse cabelo, né? Tá meio verde o cabelo dele até nessa imagem, né? Que o Glauco botou aí, o grande Glauco Genovese, diretor do programa, botou na tela aí pra gente. Mas o Matheus Nunes é o meio improvisado que joga pela lateral direita e aí o time foi ao mercado para trazer um bom lateral esquerdo aí no Rio e ele não joga. Sim. Tem jogado o Raleigh, né? Jogou bem, aliás, contra o Burnley e tal. Então vejamos o que vai aprontar o técnico Pep Guardiola nessa posição na partida contra o Borussia Dortmund amanhã. Vamos parar de lenga-lenga, a gente falou até de Halloween agora. Vamos fazer o seguinte, vou botar na tela as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para o QR Code, mais uma vez que está aqui em cima, e você será direcionado para a capa do site. E aí na página da UEFA Champions League, você já visualiza os jogos de amanhã. E a bola vai rolar às 5 da tarde no horário de Brasília. E o City está pagando 1,44, Isa. Tá bom. Um empate R$5 e o Dortmund R$6. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos nesse Manchester City? Vamos de City. Pô, então a gente pode criar uma aposta, mas na próxima edição do Band de Placar a gente faz isso. A gente ensina você a fazer o seu Bet Builder, a criar a sua aposta com infinitas possibilidades na Band Bet. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, até a próxima.